Sejam muito bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui ser um ponto fora da curva sempre foi estar acima da média. Para você que está chegando por aqui agora, prazer, eu sou a Glaulau Castro, empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do Método Iana Healing, um programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana em formação pela Pandora Treinamentos, estudante de filosofia, ciências espirituais e também é criadora desse canal aqui de comunicação, que prometeu, gente, e graças a Deus está abalando, mas não só abalando, mas reestruturando algumas estruturas das mentes instintivas, emocionais e racionais, rompendo com alguns paradigmas, crenças e revelando alguns traumas aí que provavelmente têm te limitado e não permitiu que você fosse até hoje quem você realmente gostaria de ser. Mas estamos aqui para virar esse jogo e quero falar para vocês que nesse episódio aqui a gente vai falar sobre um assunto extremamente poderoso, tá? E eu tenho certeza que você já leu lá no começo sobre o que é. Glauce do céu, você resolveu gravar um podcast falando um episódio 20, comemorativo, para falar de dor e sofrimento. Meu pai amado, como assim, né? Calma, senta aí. Respira, que os últimos episódios foram fortes, de altíssimo nível de consciência, e nesse daqui você vai entender pelo menos a diferença do que é dor e do que é sofrimento. Esse é o intuito desse episódio aqui. Gente, a gente está tão acostumado, né, a sentir dor, a sofrer, tanta coisa, você ouve todo mundo por aí, tá todo mundo passando alguma dor, algum sofrimento, a gente passando dor e sofrimento, e acontece um monte de coisa, e parece que isso contamina a nossa vida, e a gente acha que é tudo uma coisa só, e, na verdade, eu quero trazer aqui para você que não é. Então vamos lá, Glauce, começa a explicar e bora começar e falar e desenhar na lousinha, nos básicos. Vamos falar sobre dor. Gente, o que é dor? O que você aí imagina do outro lado que é dor? Talvez você pense, dor, sei lá, vamos pensar nos básicos, então quando eu bato, e agora você vai sentir, tá? Porque agora eu vou pegar um exemplo daquele que, ai. Dor é quando eu bato o meu dedinho do pé esquerdo no canto da cama, no pé da cama. Doeu, né? Você sentiu agora aí, eu falando, né? Gente, isso é dor. Outra dor que pode acontecer, eu fechar a gaveta e esquecer um dedinho lá, né, da mão. Você fala, nossa senhora, eu bater a cabeça em algum lugar, dói também, não dói, gente? Isso é a dor. Glauce, qual outra dor que eu posso sentir? As mulheres me entenderão muito melhor aqui, mas dor de cólica, os homens talvez entendam uma dor renal, e às vezes até algumas mulheres, né? Tem algumas dores que a gente sabe que é dor e que a gente sente, mas a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que a dor, ela é sempre pontual. Ela sempre tem um ponto específico sobre algo ou alguma ação que aconteceu ou que acontece com você aí em algum momento da vida. Glauce, então o que você quer dizer? Que a dor é um fato que aconteceu. A dor pode vir de um fato que aconteceu. Ou pode ser um fato também, que tipo assim, vai ser uma dor fazer isso, mas eu vou fazer. Gente, tem gente que sente dor fazendo alguns exercícios na academia, não tem, não? Tem sim, eu sei que tem aqui. Assim como tem gente que tem dor fazendo algumas coisas que talvez não gostaria de fazer, mas está fazendo. E sente dor, certo? Sim ou não? Eu tenho certeza absoluta. Então, a dor, gente, ela acontece sempre num tempo do tempo.
Então, a dor é algo pontual. É quando alguma coisa cai no seu pé, ou você bate em algum lugar, ou você sente dor por alguma coisa pontual e específica, como, sei lá, a picada de uma abelha. É isso. Então, dor, eu posso dizer que todo mundo vive, certo? Todo mundo vive ou já viveu um momento de dor, como eu já trouxe aqui pontualmente para vocês, que a dor é inerente à vivência e à vida do ser humano neste mundo, certo? Quero falar para vocês que isso também a gente encontra lá na Bíblia, tá? Que Deus disse que quando você estivesse em dor, Ele estaria com você. Mas, e que a dor também tem outros lugares que você vai viver dores nesse mundo. Tem sim ou não, gente? Você tá lembrando, né? Então, Glaucê, eu posso sentir dor pela perda de alguém? Posso. Pela perda de um cãozinho que faleceu? Eu posso. Eu posso sentir dor pela perda de um relacionamento? Eu posso. Eu posso sentir essa dor. Mas, em contraponto, o sofrimento não é pontual. E dor e sofrimento não são as mesmas coisas. Dor, todo mundo vive. É inerente à sobrevivência e à vida do ser humano nessa terra. Agora, o sofrimento, não. E agora eu vou contar para vocês. Pega um papel para anotar a diferença entre dor e sofrimento. Sofrimento é o quanto eu aumento desnecessariamente a dor porque tenho resistência a aprender por apego e levo isso durante o tempo junto comigo. Glauce do céu, então a dor eu, sei lá, bati o dedinho, o sofrimento eu fingi que não aconteceu nada, aumentar talvez então, pode fingir que não aconteceu nada ou pode aumentar, tá? Eu bati só o dedinho, mas eu tô chorando como se eu tivesse sem pé. Como se a minha perna tivesse sido arrancada fora. Vocês já viram isso, gente? Quero falar para vocês que, olha só, nesse mundo dos exageros, eu também já aumentei aí dor e levando para o sofrimento, tá, gente? Meu filho mordeu meu dedo, eu levei isso para um exagero maravilhoso, porque na época eu nunca tinha sentido uma dor tão forte quanto aquela, porque ele mordeu com vontade num lugarzinho do dedo que, nossa senhora, ficou inesquecível. Mas o sofrimento é isso que eu acabei de falar para vocês. Essa dor se tornou inesquecível. Afe Maria Glauce, começamos com o pé na porta. O quanto você acredita que você desenvolveu uma habilidade aí na vida de transformar dor em sofrimento? Algo que era para ser pontual com ações atuais num único tempo, dentro do tempo, você se negou a aprender com o que aconteceu e carregou essa dor para o resto da vida, sim ou não? Você está entendendo o que é o sofrimento? Você está entendendo por que você fala que muita coisa na sua vida é sofrida? A minha pergunta é, quando alguém fala, mas é porque a minha vida foi muito sofrida, eu pergunto, qual é a dor que você está carregando e levando com você sem aprender nada com a dor que você viveu? Uma criança, gente, que ela sai correndo e ela bate a cabeça numa mesa. Primeiro, né? Falta de instrução da mãe.
Número 1, falta de instrução e de ensinamento, de olho em cima da criança, tá? Tem que ter, gente. A criança não sabe, a criança é mais inconsciente do que consciente. E se você puder explicar várias vezes, óbvio, ela vai te tentar. Até a 7ª vez. Passou da 7ª, ela já olha, bota a mão na ponta da mesa e fala: dodói, né, mamãe? Sim, dodói, mas você teve que falar até depois da 7ª vez, tá, gente? Tem que ter paciência com criança. Não tem paciência, não tem a criança. Vamos lá, então vamos continuar. Serve para os adultos, tá? Aqueles que criança em corpo dos adultos, que eu já falei nos outros episódios. Volta lá que vocês vão entender o que eu tô falando, gente. Olha só, se eu ensino para uma criança que isso vai acontecer, e se ela não presta atenção até essa passada da 7ª vez aí, ela vai bater a cabeça. E talvez você não precise falar mais até a 7ª vez. Porque quando ela bater a cabeça, ela vai bater, ela vai... chorou. Ó, mamãe falou para você que se você passasse perto da mesa ia bater a cabeça. Mamãe não estava falando porque era chata. Mamãe estava falando porque mamãe já fez isso. Então agora preste atenção, você já se machucou. Então como é que vai fazer agora? A criança, ela vai passar perto da mesa, vai olhar para a mesa e vai se distanciar. Ou quando ela chegar perto da mesa, ela vai reduzir a velocidade para passar por aquele lugar sem se machucar. Bingo! Ela aprendeu. Até a criança aprende. E você? A criança sentiu dor por ter batido a cabeça e, com aquilo, ela entendeu que aquele era um lugar de dor. Porque você ainda continua indo na direção de bater a cabeça novamente. Será que você não virou aquela criança que bate a cabeça, que sente a dor e passa o resto da vida com a mão na cabeça reclamando que a sua cabeça está doendo porque eu bati minha cabeça, e no dia seguinte porque ontem eu bati a minha cabeça, e no mês seguinte porque mês passado eu bati a minha cabeça, e no ano seguinte porque o ano passado eu bati a minha cabeça? E o que você aprendeu quando você bateu a cabeça? Será que você não continua carregando o sofrimento por uma vida inteira porque você já viu que existe aquela dor, mas você nunca aprendeu? Olha só como isso é forte. Quantas vezes você vai precisar bater a cabeça? Eu quero falar para vocês que no filme do Rei Leão, gente, é maravilhoso. O Rafiki, que é o macaco lá, ele caminha e ele chega para encontrar o Simba, para relembrar o Simba de quem o Simba era. Filho do rei. Enquanto ele estava no mundo do oba-oba, do Hakuna Matata, aonde um leão pegou os hábitos de um suricato e um javali e comia grama. Olha como deixou de ter e de reconhecer lugar de pertencimento mesmo, tá? Esse leão. Então vamos lá. Lá o Rafiki chega e, conversando com o Rafiki, no primeiro encontro deles, ele faz um teste. E ele bate na cabeça do Simba. E ele fala, ai! E reclama e continua conversando o Rafiki e o Simba. Na segunda vez que o Simba vai levar uma cajadada na cabeça, ele desvia. E o Rafiki fala, ahá, a dor não é para você levar, a dor é para você aprender. Uau! Eu sei que virou uma chave gigantesca aí. Toda vez que você sente dor, ou que você vai lidar com a dor e você não aprende,
essa dor se instala e vira sofrimento na sua vida. A minha pergunta é: você está disposto a largar esse sofrimento? Você está disposto a deixar ir embora essa história com a qual você se agarrou? Quando uma pessoa fala para mim, Glaucia, minha vida foi muito sofrida, a primeira coisa que eu imagino é: por que é que essa pessoa está há anos abraçada num cacto, sem querer soltar, sangrando, até chegar um ponto aonde dentro dela não corre mais sangue? Está perdendo vida? Você já parou para pensar aí? Que você não é o que fizeram com você. Você se torna o que você faz com o que fizeram com você. Até quando você vai usar a dor, que é algo pontual, como desculpa para falar de um sofrimento que é você que carrega, culpando o vizinho, o periquito, o papagaio, o pai, a mãe, o filho, o chefe? Vamos lá, quanto tempo mais? É sério, gente. Quanto tempo mais de sofrimento você aguenta? Será que você aguenta mais? Será que você não está cansada, exausta? Exausto. Meu Deus, eu estou em sofrimento faz muito tempo. A minha pergunta é: por quê? Por que você está em sofrimento? Por que você escolhe hoje, conscientemente, estar em sofrimento? Olha, eu tenho certeza absoluta que talvez você até hoje tenha imaginado que dor e sofrimento era a mesma coisa, sim ou não? Dor, gente, a gente vai ter. A gente está neste mundo o tempo todo aprendendo a lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E a gente, obviamente, tá? Nós somos, como eu já falei, uma raça esquecida de quem nós somos. Nós, como seres humanos, nos esquecemos qual é a nossa essência principal. E isso é uma dor. Todas as vezes que eu acho que eu sou quem eu sou, que não é quem eu sou na verdade, é só memória ou registro ou programa de onde eu vim, da vida que eu tive, das coisas que aconteceram comigo, e não é a minha essência principal, eu sinto dor. Mas o que eu quero dizer para você aqui hoje é que o sofrimento é uma escolha pessoal. Sofrer com isso, levar isso para frente, segurar isso com o seu sofrimento de estimação. Eu tenho certeza que, como as pessoas têm animais de estimação, você tem o seu sofrimento, não tem não? Você já percebeu que as pessoas que têm sofrimento de estimação, normalmente elas são vítimas? Ou normalmente elas estão num lugar tão doido, que se você vai conversar com a pessoa, ela já está, sei lá, tá divorciada faz quase 20 anos. E você vai conversar com a pessoa e fala com a pessoa, e a pessoa fala: então, mas você não sabe, minha vida, eu casei, meu casamento não deu certo, e aí depois disso aconteceu isso, depois disso aconteceu aquilo, e depois a minha vida foi assim, nossa, daí eu fiz tudo no trabalho onde eu estava e fui mandada embora, e nananã. A vida dela é pautada e ela começa no momento de dor dela, e ela prolongou segurando nessa dor com um vitimismo inacreditável. Será que eu estou contando a história da sua vida? Eu estou falando isso para vocês, mas eu já vivi isso, tá, gente? Há muitos e muitos anos atrás eu era vítima da vítima da vítima. Até eu sair daquele lugar, olhar para o mundo e falar: acho que não é bem desse jeito, né, gente? Acho que talvez, como já falei aqui para vocês, né?
Aonde tem alguém com comportamento de vítima é um atrator, um campo eletromagnético que chama agressores e aproveitadores. E aí, se você está nesse lugar de vítima e se você está fazendo tudo pela falta que você tenha certeza que você vai chamar mais falta. Porque é isso que está dentro de você. Eu quero falar uma coisa para você que, se você segura na dor, adivinha, todos os dias vai ter um evento de dor para você lidar até você aprender com a dor. Por que você luta tanto em saber lidar com a dor? É verdade, gente. E não é nem lidar, tá? É resolver. É olhar e falar, opa, peraí. Aonde é que será que eu estou sendo negligente comigo mesmo? Vocês já pararam para perceber que tem gente que acontece tudo com a pessoa? A pessoa quebra um dedo, a pessoa está andando, ela cai, e depois ela tem um problema no rim, e depois ela tem um problema... Gente, tudo tem um problema. A pessoa tem problema em tudo quanto é lugar. Vocês já ouviram a Maria das Dores? Gente, eu quero falar para vocês que eu estava com uma moça que estava me ajudando e ela era a Maria das Dores. Cada dia aconteceu uma coisa com ela. E aí, eu percebi que ela começou a se desconectar, ela começou a faltar no trabalho. E aí, obviamente, né, eu tive que mudar a pessoa que me auxilia aqui em casa, na limpeza, na faxina, na semana. E aí eu comecei a perceber, puxa vida, sabe por que não teve chave e fechadura aqui? Porque o campo aqui não é desse. Não é mais, gente. Já foi, tá? Quero dizer para você que se você está acontecendo isso aí na sua vida... Se você não começar a olhar para a dor vai virar sofrimento. Se você não olhar para o fundo emocional, que é o que causa realmente dor, inclusive dor física, dor emocional, dor psíquica, dor espiritual, se você não começa a olhar para a dor, eu quero falar para você, todas as vezes que você ignora, se prepare para o sofrimento. Todas as vezes que você aumenta, se prepare para a frustração se ninguém vier cuidar de você como se você fosse um coitadinho, porque você pode estar no meio errado querendo cuidado, amor e carinho para alguém cuidar da sua dor. Só que todas as vezes que alguém vem cuidar da sua dor, sabe o que acontece? É você que não cuida, é você que não aprende. Será que a dor, ela não existe para uma razão, com uma função? Eu quero dizer para você que o sofrimento, ele é uma escolha pessoal. A dor é funcional. Eu vou repetir. O sofrimento é uma escolha pessoal. A dor, não. A dor é funcional. Glaucia, fala mais sobre a dor ser funcional. Qual é a funcionalidade da dor? Se eu estou com uma dor emocional, por exemplo, e se alguém falar alguma coisa que, ai, me doeu, na hora eu tenho que parar tudo e pensar naquilo. Espera aí que eu preciso olhar para isso. Glaucia, por que eu preciso olhar principalmente para as dores emocionais? Número 1, porque ela vira doença no corpo, tá? Se você leva ela para o sofrimento, essa dor se repete, vira sofrimento e sedimenta no seu corpo físico. Essa é a primeira parte. Segunda, Glaucia, por que eu preciso olhar minha dor emocional? Por um simples motivo. O seu campo eletromagnético, que já falei aqui para vocês no Disruptivos, ele é um campo atrator, certo? E ele é atraído pelas suas emoções. E se você está em dor emocional, sentindo tristeza, culpa, raiva, ódio, apatia e etc., você tenha certeza que você vai trazer mais disso para a sua vida até você criar coragem para olhar para isso, tá? Então, se você for muito resistente, talvez, assim como eu, com certeza já fui, você vai precisar chegar no fundo do poço para olhar para isso. A minha pergunta é, você quer
chegar no fundo do poço para começar a olhar a dor e aprender com ela? Gente, Deus, Ele é sempre maravilhoso, perfeito, incrível. Deus é tudo que há e todo o amor que existe. Então, Ele usa as ferramentas, tanto para o positivo quanto para o negativo, que talvez é só assim que a gente se moveria, para a gente entender o que aquilo veio dizer na nossa vida. Há muito tempo atrás, eu estava estudando a hipnossistêmica. Já falei algo parecido aqui para vocês. E a dor, ela vem como uma sinalização, até a dor física, tá? Ela vem como uma sinalização. Oi, eu tô doendo, tá ruim para digerir a comida. Então tá bom. Será que eu tenho que olhar para isso? O que eu não estou digerindo na minha vida? Mas eu posso negar e falar, eu vou tomar alguma coisa para digestão aqui, tá tudo bem, tranquilo. E a gente faz isso, né? E é bem assim, né? Ai, não, tá tudo bem, tranquilo. Ai, tô digerindo mal os alimentos. Por que você tá digerindo mal? O que você consome. O que você anda consumindo? Quero dizer para você que você consome por todas as suas vias, tá? Você não consome só pela boca, não. Você consome pelos ouvidos, você consome pelos olhos, você consome pela pele, que é o que você sente, você consome pelos seus pensamentos e você consome pelas suas emoções também. E aí, o que você tem consumido que está te trazendo algum tipo de dor? Você já parou para pensar que talvez alguma coisa que você consumiu e que te trouxe dor e sofrimento aí queria dizer alguma coisa para você? Queria talvez te mostrar algum padrão, alguma coisa que você carrega e que você podia ter soltado. E que, porque você não soltou, essa dor no estômago acabou se repetindo e ninguém nem nunca olha para ela. E aí, do nada, ela virou uma úlcera. E daí essa úlcera piorou e você foi lá e tratou o corpo físico, mas não tratou o que é que você não estava digerindo. E aí, essa úlcera, ela acaba progredindo. E aí você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Agora eu descobri que estou com um nódulo, vou ter que fazer uma biópsia. E aí você vai lá, faz a biópsia e descobre que você está com alguma coisa muito maior e que agora esse nódulo saiu na biópsia que você vai precisar de uma cirurgia. E aí você vai, faz a cirurgia, tira o nódulo, faz quimioterapia, às vezes faz até rádio. E aí durante um tempo aquilo se mantém e você acha que está tudo maravilhoso. E de repente, não mais do que de repente, depois de alguns anos, você descobre que o seu corpo, que se tornou resistente a tentar te mostrar que algo de errado não estava certo, agora ele não deu para você uma indigestão, ele não deu para você uma úlcera, ele não deu para você um nódulo tratável. Ele veio devastadoramente. Será que ele todo o tempo não estava tentando te mostrar que você fingiu que não sentiu a dor e escondeu e abafou o sofrimento? Talvez você tenha feito isso porque quem te causou sofrimento foi alguém que você ama. Às vezes um pai, às vezes uma mãe, às vezes um amigo, às vezes a esposa, às vezes um filho, às vezes alguma situação da vida, algum trauma, alguma falência. Será que você está disposto a levar esse sofrimento mais para frente, sabendo agora qual é um dos fins prováveis? E aqui eu trouxe só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. E eu quero contar para vocês, esse exemplo eu assisti na minha casa, na minha família. Isso aconteceu com o meu pai.
E ele tinha uma dor, um sofrimento, coisa que ele não engoliu a vida inteira, que foi perder o pai dele muito cedo. Imagina o quanto ele não digeria e o quanto ele não lutou com isso a vida inteira. Ele mal falava e eu não me lembro, gente, de ter escutado meu pai falar do pai dele. De nada, absolutamente nada. Eu fui descobrir algumas coisas de uma forma bem inusitada agora na minha viagem para o Peru, tá? Mas quero falar para vocês que será que você está disposto ou disposta a viver as sequelas da dor que você não trata e leva para sofrimento durante a vida inteira, que pode te levar dessa vida? Ou será que quando a dor vier, ou quando eu levantar aqui, conversando com você, a dor que você ainda sente, será que não é melhor agora olhar para ela e começar a tratar? Começar a falar, olha, a minha dor é essa. Na verdade, isso foi uma dor. Mas eu segurei essa dor tantos anos, Glauce, durante tanto tempo que isso é um sofrimento. Eu condenei a minha vida inteirinha a essa dor pontual. Eu quero falar uma coisa para vocês a respeito de violência. Poucas pessoas entendem o conceito da autoviolência. E eu quero trazer aqui para vocês que a autoviolência é o seguinte: dor é o que algo causa em mim, ou alguém, ou eu mesmo. Essa é a dor. E sofrimento e violência comigo é essa dor que eu carrego em forma de sofrimento para a minha vida inteira. Alguém pode ter me violentado. A pessoa me violentou. Mas se eu carrego essa violência comigo por uma vida inteira, aquela pessoa que me violentou, ela me violentou uma única vez. Eu me violentei todo santo dia até chegar aqui, se eu não tratar aquela violência que eu vivi. Quanto você, através da dor que você carrega e que você transformou em sofrimento, não tem se violentado? As pessoas e as situações e as coisas que acontecem uma única vez. E acontecem, e assim como a criança que bate a cabeça, chora, levanta, aprende, não faz mais, não se coloca mais naquele lugar, não vive mais aquela história. Se até a criança é capaz de não se violentar, por que é que você tem feito isso com você até hoje? Eu estou te perguntando isso porque eu quero que você tenha vida plena, em alegria, abundância, e que o sofrimento não faça mais parte da sua existência. A dor é pontual, você pode sentir. É aquele assim, ó. Ai, ai, ai. Que isso? Vocês já viram uma criança que cai na rua? Gente, meu filho era assim, tá? Caía, ralava, voltava, mãe! Assoprava, passava um negocinho, perguntava para ele, quer que ponha um band-aid? Só para ficar feliz e se sentir cuidado, né, gente? Que às vezes nem precisava de band-aid. Mas ele amava band-aid, às vezes colava só porque era divertido, colorido e cheio de desenhinhos. E aí eu colava o band-aid, ele sentava um segundo, você quer um copo de água, filho? Tomava um copo de água, olhava para mim e falava, mãe, eu vou descer de novo, tá bom? Beijo, tchau! E descia e continuava correndo. Até a criança tem esse instinto natural. A minha pergunta é, gente, aonde é que foi que a gente perdeu isso? Por que foi que a gente ficou agarrado nessa dor
abraçado nesse cacto que faz a gente sangrar, que corta a carne e a gente leva isso a vida inteira. Você está sentindo o peso do que eu estou falando, não tá? Você lembrou daquele sofrimento? Aquele de estimação que você carrega na bolsa e que você mostra para todo mundo onde você chega. Ou aquele que você esconde e que você só lembra quando alguém fala. Quando alguém toca em algum assunto que é dolorido. E aí você lembra, essa pessoa está tentando puxar aí do meu bolso o que eu estava tentando esconder. Será que não está na hora de pegar esse sofrimento, olhar para ele e falar, vamos sentar? Vamos bater um papo? É isso aí. Que você, quando você veio e quando você apareceu, estava querendo me ensinar? Tem alguma coisa a ver comigo? Tem alguma coisa a ver com a outra pessoa? Tem a ver com eu não saber lidar com essa situação? Tem a ver com a raiva que eu carrego de alguém? Tem a ver com o medo que eu tenho, às vezes, da vida, de caminhar? Será, gente, que isso é só um programa? E eu puxei isso do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó? Será que você já parou para sentar mesmo? Sentar aí, ó, com o seu sofrimento. Vamos fazer um exercício? Eu quero que você agora pare por um segundo e pense qual que é o sofrimento que mais te atrapalha hoje, aquela coisa que faz você sofrer, aquela coisa que está aí guardada no coração, incomodando, pode ser qualquer coisa. E eu quero que você escreva num papel. O que mais te incomoda no profundo da alma? Gente, não é o filho não te obedecer, tá? Não é isso daqui. É aquilo que talvez você conte em mesas quando você se sente mais confortável num lugar íntimo, ou aquilo que você tem até vergonha de falar e que é um sofrimento pesado. E pode ser, tá? E eu já vou trazer aqui para vocês que tem coisas que eu já ouvi assim. O que eu carrego de pesado e que era para ser uma dor, e como eu não aprendi, virou sofrimento, eu morro de ódio do meu pai. Porque o meu pai, em 1830, era para me defender, era para fazer isso, era para fazer aquilo, era para fazer aquilo outro. Ele não fez. Tudo que ele fez comigo foi X, Y, Z, lá. E a pessoa ficou agarrada nessa dor, não entendeu, não foi saber qual é que era. E quero falar uma coisa para vocês. Toda dor, ela é igual um pãozinho no forno, tá? Fica lá, fermentando, e vai crescendo, e vai aumentando, e vai multiplicando. Vocês já viram fermento, gente? Tem uma amiga minha que ela deu até nome para o fermento natural dela, o pou. E o pou crescia, aumentava, ficava gigante. E quanto mais você tirava coisa do pou, mais o pou crescia. E crescia. E você usava parte do pou, o pou crescia. E olha só. A entidade do fermento lá, ela botou até um nome. E aí, o pou, ele virou eterno. Ele, quanto mais você usava, mais ele crescia. Quanto mais usava, mais ele crescia. Será que não é assim? Que a dor que você sentiu, que era para ser pontual, quando você transformou ela em sofrimento, será que ela não virou esse fermento, o pou? Será que ela não foi crescendo essa dor? E quanto mais você carregava o sofrimento, mais ele crescia, mais ele se multiplicava na sua vida. A minha pergunta é, não está na hora de pegar esse fermento, olhar para esse fermento e falar, chega, acabou, eu não quero mais? Será que não chegou esse momento? Vamos sentar, vamos olhar, vamos escrever? Escreve aí. Aquele sofrimento, eu não sei qual é o seu especificamente.
mas eu tenho certeza absoluta que você sabe do que eu estou falando. Você sabe, não sabe? É aquele sofrimento. Sabe aquele episódio específico? Aquele primeiro que te marcou para sempre. Talvez foi uma palavra muito dura que você ouviu da sua mãe ou do seu pai. Falta de cuidado, falta de amor, falta de carinho. Será? Lembra aí. Ou alguma coisa que o marido fez e que às vezes acabou refletindo seu pai ou sua mãe, ou que a sua esposa fez e que acabou refletindo seu pai e sua mãe. Ou alguma história que você viveu na sua infância, tá? Pode ter sido no colégio. Ai, mas a pessoa fez isso para mim. Tá bom. E você teve um overreact, reagiu exageradamente, porque isso já estava com o copinho cheio, né? A gente precisa saber quem é que colocou a primeira gota nesse copinho aí para esvaziar esse copinho. Então, você escreveu aí? Eu tenho certeza que você já está escrevendo e já está vendo bastante coisa aí, não é? Eu quero agora que você, depois de ter escrito essa dor, que se transformou em sofrimento, que você ficou agarrado nisso até hoje, que podia ter deixado lá atrás, gente. Pode ser as dores dos traumas, tá? Abandono, traição. Pode colocar aí, o que for, o que vier. Pode colocar. Colocou, não colocou? Tá ótimo. Agora eu quero que você escreva quando é que foi que isso aconteceu. Coloca aí, quando que foi que isso aconteceu. Ai, tá bom. Agora você já tem uma data. Agora eu quero que você escreva. Gente, eu tô falando não é de dor recente não, tá? Eu quero as dores aí, aquelas que você lembra lá do fundo da cartola, sabe do fundo do baú? Gente, do fundo da cartola foi maravilhoso, né? É até mais velho do que as gírias da minha idade, do fundo da cartola, a minha é do fundo do baú. Mas pega lá, bota lá, aquela da antiga, da antiga, da antiga. Nem que seja, tá? E quero falar para você. Eu lembro que eu era pequena e eu me senti excluída completamente porque a minha mãe deu um pedaço de bolo para as visitas, deu para os meus irmãos e na hora que chegou na minha vez acabou e eu chorei 3 dias porque eu me senti excluída da minha família. Pode ser isso, tá? Por isso que eu estou trazendo esses exemplos aqui, que é bem o antigo do antigo do antigo, com aquela emoção que se reprisa na sua vida aí, e que você lembra lá de 1800 e bolinha. É essa mesmo que a gente está querendo, é essa mesmo que a gente está querendo trazer para cá. Vocês estão gostando aqui dessa vez aqui? Tá meio que treinamento, né? Tá meio que atendimento de mentoria. A ideia é essa, tá, gente? Fazer pensar e a gente trazer alguma coisa aqui para você já viver essa transformação. Agora que vem a virada. Agora que vem o plot twist. Vamos lá. Eu quero que você comece a escrever aí como é que teria sido a sua vida se isso tivesse acontecido ao contrário. Então, que nem na história do bolo aqui, tá? Que eu falei. Se a minha mãe tivesse, ao invés de ter dado bolo para as visitas e o bolo não tivesse faltado para mim e nem que eu tivesse ficado com dó da visita que ficou sem bolo, eu dividisse um pedacinho do meu bolo do fundo do meu coração com a visita. Eu quero que você imagine como é que seria o resto da sua vida dessa data aí para cá. Você vai escrever. E aí, você vai começar a lembrar de todos os outros episódios que aconteceram outras coisas, às vezes com a mesma pessoa, às vezes com outras pessoas. Como é que eles teriam acontecido? Então, eu vou usar um exemplo aqui, que é esse do bolo que a gente está falando, tá?
Então, se minha mãe tivesse dado o bolo para mim, eu nunca teria me sentido excluída. E talvez, porque eu nunca teria me sentido excluída, eu não teria me sentido excluída no colégio, eu não teria me sentido excluída com as minhas amigas ou com os meus amigos na sala de aula. Eu nunca teria me sentido excluída ou estranha na minha própria família, com os meus primos. Eu nunca teria me sentido excluída, sei lá, na minha comunidade religiosa, porque aí tudo que todo mundo fazia eu me sentia excluída, então talvez eu não me sentisse excluída, eu ia me sentir ótima, maravilhosa, livre. Será que por não me sentir excluída, será que eu teria mais autoconfiança? Com certeza eu teria mais autoconfiança. Vai alimentando aí como teria sido a sua vida feliz até hoje. Vai escrevendo, vai colocando aí, não tem problema não, vai pensando. Se você está fazendo alguma coisa que você não pode parar para escrever agora, eu tenho certeza que tudo isso está vindo na sua mente, e aí você pode ir ouvindo e falando, olha, minha vida teria sido assim, se eu tivesse recebido mais atenção do meu pai e da minha mãe, eles não tivessem dado atenção para todas as outras pessoas, ou só para os meus irmãos, eu teria me sentido muito bem, eu me sentiria importante, relevante, talvez eu tivesse mais fala, talvez eu me sentisse mais amado, me sentisse mais empoderado, mais cuidado. Pode colocar. Será? Vamos lá, vai colocando aí, vai pensando, vai falando. E é isso. Enquanto você vai terminando aí, eu quero falar uma coisa para você. Você percebeu agora, nesse momento, o quanto o sofrimento roubou vida da sua vida. Você quer continuar assim? Será que não está na hora de olhar para o que aconteceu e ressignificar esse lugar? Porque na maior parte das vezes as pessoas estão tentando fazer o melhor que elas conhecem. E quero falar uma coisa para você. Você também não conhece muita coisa, eu também não conheço muita coisa. Quanto mais coisa eu conheço, mais coisa eu tenho para conhecer. Eu vejo que eu tenho. E como é que você acha que as pessoas naquela época iam se comportar de maneira excelente, primordial? Sendo que elas não tinham nem conhecimento, gente. Não tinha nem onde ter conhecimento. Porque eu tenho certeza que você lembrou de épocas aí que às vezes são antes da internet. Não tinha nem internet, não tinha nem a existência da internet, tá? E hoje você está aqui num aplicativo de música onde você pode escutar podcasts ou num canal do YouTube ouvindo isso, que há muito tempo atrás, nas coisas que aconteceram, isso não era nem pensado. Ou estava muito no começo. Ou todo o conhecimento que a gente tinha disponível em livros ainda não estavam online, gente. Nem tinha esse negócio ainda. Não existia nem audiobook, não existia nem o livro para vender online. Só tinha... Eu não sei se vocês viveram isso, tá, gente? Mas eu vivi a época de... Quando vai fazer trabalho da escola, você vai para a biblioteca da prefeitura consultar a Barça. Até meu pai comprar a Barça e a gente tinha em casa e consultava em casa. Mas, gente, quantas vezes eu fui para a biblioteca da prefeitura? Vocês não estão entendendo como é que funcionava, tá? Só para os jovens de plantão que estão por aqui saberem como é que era a vida. E aí, você... está olhando para o passado, segurando uma história do passado, esperando que as pessoas no passado tivessem consciência, tivessem noção, tivessem sabedoria, tivessem conhecimento. Será que elas tinham condição? Será que elas só não aprenderam a ser com as histórias de sofrimento que elas viveram e talvez aplicassem sofrimento e fizessem as coisas daquela forma porque era tudo o que elas sabiam? E não era nem por mal, gente. Posso falar uma coisa para vocês? Vai destravar muito a dor e sofrimento, tá? A maior parte das coisas que seu pai e sua mãe fizeram com você até hoje é só o que eles tinham acesso.
E vou falar uma coisa, tem muito pai, tem muita mãe, e olha que eu sou pai, tá? E mãe aqui, eu sou mãe, né? Pai e mãe não, né? Eu sou mãe, meu marido é pai, e tem muita coisa que a gente consegue entender cognitivamente para as outras pessoas, e quando é pra gente, eu tomo pedala do meu filho até hoje, tá? E olha que eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho com isso. Mas para as nossas coisas, nós somos absolutamente cegos. É por isso que todo terapeuta tem um terapeuta. Porque para as nossas coisas pessoais e individuais, a gente é cego, gente. Por quê? Porque quando a gente entra no modo automático, a gente não consegue se ver. Eu quero contar para vocês que nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, foram os anos aonde eu tenho conseguido, dentro do meu programa interno, acordar e falar, opa, peraí, calma, não. A gente deixou de usar essa estrada aqui. Você lembra, Glauci? Ah, puxa, eu lembro. Então a gente não vai mais usar isso. Isso é um treino, tá, gente? Isso é um treino. E às vezes eu preciso ser lembrada pelo meu marido. Olha só, eu ia receber algumas pessoas aqui em casa para o aniversário do meu filho, faz um tempo. Algumas pessoas que ele convidou específicas, não era muita gente. Mas a gente chegou em casa nos 45 do segundo tempo. E eu entrei em pânico, em desespero para arrumar as coisas para isso, para aquilo outro, e eu precisava tomar banho ainda. Meu Deus, e eu entrei, eu preciso fazer isso. Meu marido fez, opa, para, só um minuto. Eu tô aqui, o Henrico tá aqui, você pode tomar banho. A gente recebe, não precisa de desespero. E eu olhei para ele, ai amor, desculpa. Olha o quanto algo que era para ter sido pontual, eu já estava levando para um sofrimento e carregando comigo e entrando num modo automático. E eu vou contar para você, seu sofrimento é a dor em modo automático. Tem que desligar esse modo automático dessa dor. Ela tá pesada demais para você carregar hoje. Tá pesado, não tá? Eu quero que você, olhando para aí, para tudo que você pensou, que você escreveu, olhe como teria sido a sua vida até hoje se você não tivesse garrado ou garrada nessa dor e nesse sofrimento. Você se identificou com a dor e com o sofrimento. Mas eu quero te contar que você não é a sua dor. Você não é o seu sofrimento. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que você fez com você. Você não é o que aconteceu. O que aconteceu e tudo o que aconteceu veio para te revelar um lugar a ser curado. Ou um lugar para ser investigado, para você criar forças para nunca mais cair nessa armadilha. Uma falência vem para mostrar que você faliu talvez por falta de conhecimento. Que se você for atrás de conhecimento agora, isso nunca mais vai acontecer comigo. Talvez você foi traído porque você estava se traindo. Será que isso não vem para mostrar para você? Falta amor, para de se trair. Para de se trair. Se ama mais, cuida mais de você. Ama mais você. Você amando mais você, todo mundo vai amar mais você. Porque você vai se tornar uma pessoa amável. E uma pessoa amável recebe amor, não traição. Será que todo o sofrimento
não é só a outra face da felicidade? De um patamar e de um nível de consciência acima. Será que você já parou para pensar que todas as vezes que você transforma dor em sofrimento, você dá ré na sua consciência? Você dá ré no seu progresso? Você deixa muito mais lento, devagar e sofrido o lugar de onde você quer estar, aonde você quer chegar. Eu falo toda a abertura aqui do podcast. Gente, é para a gente dar de cara com os nossos traumas, com as nossas crenças, com os nossos paradigmas. Porque se a gente não olhar para eles e não entender, uai, seu bandido, é você que está travando a minha vida. Se a gente não dá de cara com ele e fala, oxe, você vai sair daqui agora, entendeu? E eu estou assistindo uma moça que ela fala desse jeito, eu achei maravilhoso. Oxe, se é você que está me atrapalhando, então eu vou cuidar de você, eu vou tratar você e vou tirar você daqui, porque tu está sendo pedra no meu caminho. Não quero é pedra não, porque é na pedrinha que a gente tropeça. Quero falar para você, não se preocupe com as montanhas. Ninguém tropeça na montanha. A gente tropeça na pedrinha no meio do caminho que a gente não está prestando atenção. São essas coisas que fazem a gente cair. Aquelas dores que a gente transforma em sofrimento é o que segura a gente para trás. Vocês já ouviram falar da bigorna amarrada no pé? Você imagina a bigorna amarrada no seu pé e você tentando nadar no rio da vida. Será que você consegue subir? Será que quando você sobe, você respira, você é puxado para baixo de novo? Eu quero dizer para você que todo sofrimento é pesado. Eu vou repetir. Todo o sofrimento é pesado. Porque ele era para ser só um pequenininho, pontual, para ter dado aquela pancada, vral, e você ter aprendido a falar, nossa senhora, vixe, não é para eu fazer um negócio desse, gente, dá ruim, vou mudar, preciso trocar a estratégia. Mas você segurou. E você olhou e falou, olha o que fizeram comigo, olha o que minha mãe fez, olha o que meu pai fez, olha o que o meu marido fez comigo, olha o que minha irmã fez comigo. E ao invés de transformar isso em bênção, transformou em fardo. Biblicamente Jesus fala, vem que o meu fardo é leve. Você sabe por que o fardo dele é leve? Porque ele faz você soltar tudo que você está segurando. E você está segurando o sofrimento. E você está segurando a dor ao invés de aprender com ela. Jesus vem, ele expõe a dor. Ele expõe a ferida para você cuidar, tratar e aquilo parar de doer para sempre. É isso que a gente está fazendo aqui. De certa forma, a gente está expondo para você enxergar a sua vida sem aquela debilidade e entender que hoje você pode escolher nunca mais tê-la, nunca mais transformar nenhuma dor em sofrimento e pegar todos os sofrimentos que você tem e hoje deixar ir. Aquilo está no passado e seu passado é só uma memória, que normalmente, em 95% dos casos, não é nem a realidade do que aconteceu, tá? Porque a gente grava as coisas na nossa memória segundo o impacto emocional que aquilo teve na gente. E o impacto emocional que aquilo teve na gente é muito diferente em cada pessoa. E por mais que seja o mesmo evento, faça um teste de perguntar para as pessoas como é que elas viveram o desafio, sei lá, tá? De algo grande que aconteceu aí.
Cada pessoa vai te contar uma coisa e você vai falar, não, imagina, não é possível. Vocês estavam todo mundo no mesmo país, gente, não é possível. Ou vocês estavam todo mundo na mesma casa quando aconteceu isso. Às vezes você vai falar de um momento traumático para uma pessoa e você vai conversar com os irmãos olham e falam, não, gente, que isso, não foi isso que aconteceu, não. Porque é a sua percepção, tá? Então, eu quero dizer, o sofrimento que você leva, às vezes, nem é verdade. E você carrega a dor, que era pontual, para ter aprendido, você transformou num sofrimento em cima de alguma coisa que nem é a verdade, porque você gravou o impacto emocional e está carregando esse saco até hoje na sua vida. Por quê? Por quê? Você acabou de ver como que seria a sua vida sem isso, não acabou de ver? Você acabou de ver. E você percebeu que ela ia ser muito mais feliz, muito mais abundante, muito mais próspera. Olha só, eu quero falar para você que você não está atrasado, tá? Você viu na hora certa e no momento certo para conseguir abandonar o que precisava ser abandonado. Solta. Deixa aí. Deixa a dor fazer só o trabalho da dor, que é vir contar para você o que é para você curar e você deixar ela ir embora. O sofrimento é opcional. Será que você precisa tomar essa opção para você hoje? Será que você precisa aumentar desnecessariamente a dor por conta da resistência que você tem em aprender? Eu quero dizer para você hoje, para você ler novamente como a sua vida seria sem essa dor. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Hoje, você está tendo a oportunidade de ligar as antenas e os ouvidos para todos os sofrimentos que você tem. Faça esse exercício desse episódio com todos eles. Com todos. Vai lá. E depois disso, a sua consciência já vai estar muito expandida para que todas as vezes que você sentir uma dor, você chame ela para conversar. Sente com ela e fale o que você veio me trazer. O que você está querendo me mostrar? Aonde é que eu preciso curar? Eu não quero levar você para o resto da vida. É pesado demais. Hoje, esse episódio especificamente foi para você entender que a dor é professora, mas que o sofrimento é o que leva você a ter a vida que você nunca quis. Uma vida pesada, triste, cheia de percalços. E que você acaba trazendo muito disso para você. O que você escolhe a partir de hoje ter na sua vida? A dor, que é pontual, que é professora, ou o sofrimento, que te puxa para o fundo? Essa opção é só sua. Mas o meu desejo, do meu coração, é que a professora dor chegue até você, te ensine, faça o trabalho dela e se despeça, para que nada e nunca mais nada tenha poder de colocar você novamente em sofrimento.